Olá, alunos! Eu sou a professora Germana Tavares e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o comércio eletrônico. Nós vamos seguir o seguinte roteiro de aula. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os desafios do comércio eletrônico. Então, como é que ele surgiu, né? A diferença do comércio tradicional para o comércio eletrônico. Depois vamos ver as características, então o que é que caracteriza um comércio eletrônico, quais são as vantagens e desvantagens do comércio eletrônico. Vocês já devem imaginar que a questão da segurança ela é pertinente, e os tipos de comércio eletrônico, tá? Então, inicialmente, a gente começa definindo aqui, né, o que é o comércio. O comércio, ele basicamente é a troca de produtos e de serviços por dinheiro. Então, antigamente, há muito tempo atrás, a gente tinha a troca de mercadorias conhecidas como escambo. Então, era a troca de simplesmente mercadorias. Esse comércio ele vai evoluindo e aí surge a troca da mercadoria pelo dinheiro em si. Então, essa troca, né, de um produto ou de um serviço por dinheiro é o que a gente define como sendo o comércio. Então, aquilo que mais define é justamente você comprar algo e receber um pagamento em troca. Só que antes do surgimento do comércio eletrônico, essa compra e esse pagamento, ele era feito basicamente, realizado e controlado manualmente. Então, não havia preocupação com segurança, tá? Porque a segurança, a pessoa que estava vendendo é quem fazia o controle, quem fazia os registros. Então, se por acaso acontecesse algum problema, era de natureza uma falha humana, né? Que a pessoa tivesse se equivocado, tivesse cometido algum erro, e não porque tivesse acontecido alguma fraude, tá? Hoje em dia, com os meios eletrônicos, e a gente pode citar inicialmente o cartão de crédito, o uso de cartão de crédito, esses níveis de segurança eles vão diminuindo. O consumidor, né, e o comerciante também, ele vai ficando cada vez mais vulnerável, porque ele está sujeito a fraudes, né, acontecerem fraudes, a clonarem um cartão de crédito, por exemplo, tá, que acontece muito. E aí vai surgindo cada vez mais casos de que os bandidos, eles, digamos assim, eles inventam, eles criam, né, formas de burlar as autorizações. E aí os cartões de crédito, uma forma de aumentar a segurança, é justamente necessitando de autorização. Então, às vezes você realiza alguma compra, às vezes quando é um valor maior, e o banco ele te liga para confirmar essa compra, tá? Então, uso de senhas, né? Então, vão aumentando, digamos assim, a questão da segurança, porque o consumidor ele vai se tornando cada vez mais vulnerável. E aí, então, um grande desafio é porque começa-se a incorporar transações via qualquer meio eletrônico. Então, além do cartão de crédito, né, outras transações utilizando, né, a via eletrônica, elas vão surgindo, tal como o fax. Há um tempo atrás, acredito que, não sei nem se usam hoje em dia, acho que vocês nem sabem mais o que é isso, mas a internet, televisão interativa, telefonia móvel, enfim. Mas o que nós temos de mais atual mesmo em termos de comércio eletrônico, né, é a internet, o uso da internet. Então, a internet é ela que vem abrindo um espaço nunca antes imaginado para transações comerciais. Então, o comércio eletrônico, utilizando a internet, via o e-mail, a rede, né, utilizando o software, plataformas, redes sociais, enfim, todos esses meios que vocês já conhecem, né, de venda aí de produtos via internet no comércio, que está se expandindo cada vez mais. E aí via por meio de Instagram, né, hoje em dia
uma loja, ela tem que ter um Instagram, as vendas, né, principalmente depois da pandemia, elas foram muito impulsionadas. O comércio eletrônico, ele ganhou um boom gigante e hoje em dia a gente encontra venda de tudo. Então, se você, desde cursos, eu quero vender cursos de como, de papelaria, de doces, seja lá o que for, você consegue vender aí na internet, uma rede social. Você tendo uma rede social, você consegue expor teu produto rapidamente e tendo um alcance muito grande, né? Então, realmente, o grande boom, digamos assim, do comércio eletrônico é esse momento que a gente está vivendo. Bem, aqui nós temos alguns elementos que distinguem o comércio tradicional do comércio eletrônico. Então, o primeiro elemento é a comunicação. Então, assim, na comunicação, na internet, digamos assim, via comércio eletrônico, a comunicação que é utilizada, né, emprega esse protocolo aqui, o HTML, que ele vai padronizar a linguagem que é utilizada. Diferentemente num EDI tradicional, que a gente vai ver mais na frente o que é um EDI, é um outro tipo de comércio eletrônico, mas ele utiliza uma linguagem com essa rede aqui, né, a VAN, Value Added Network, que é uma rede fechada, que o tipo de linguagem é utilizada, só quem entende, só quem tem acesso, são os parceiros que participam daquela rede. Então, não é algo aberto, não é algo público, não é algo padronizado, como é na internet, que todo mundo que acessa determinado site compreende aquelas informações que estão ali, porque justamente a linguagem ela é padronizada para justamente descrever, processar, transmitir e apresentar os dados daquele produto ou daquele serviço que está sendo ofertado. O outro elemento que vai distinguir, né, o comércio tradicional do comércio eletrônico são os dados. Então, no comércio eletrônico, via internet, ela desempenha os dados, né, esse gerenciamento de informações, desempenha dois papéis importantes. O primeiro deles é fornecer informações de diversos tipos aos clientes. Então, a quantidade de informação que é ofertada na internet e aos clientes, né, sobre determinado produto, ela é, digamos, até infinita. E segundo, é o levantamento de informações sobre os usuários à medida que navegam pelo site, que são os cookies. Então, à medida que você vai entrando em determinado site, ele pede para você cadastrar alguma informação sua, né, de nome, de preferências, né, enfim, de idade e tudo mais. Quando você vai selecionando ali suas compras, então ele vai criando ali uma série de informações, um banco de dados mesmo, que vão conhecendo aquele teu perfil e aí de repente ele começa a te direcionar justamente para aquele tipo de produto que você gosta, que você quer. E quando você menos espera, você tá, poxa, ele parece que tá adivinhando o que é que eu quero, o que é que eu gosto, tudo que eu gosto tá aparecendo aqui. Eu fui pesquisar um livro e de repente apareceu exatamente aquele livro que eu queria. Então, realmente, é por causa dessa gestão aí, desses dados, que quando a gente vai preenchendo, né, na internet, tudo que a gente vai clicando, a cada clique que a gente vai dando, o robozinho lá tá registrando e tá armazenando tudo. E a gente fica, às vezes, com essa sensação de que eles sabem, estão lendo a nossa mente e sabem exatamente aquilo que a gente quer, né? E aí, o último elemento, né, é a questão na segurança. Então, assim, num comércio tradicional, como eu já tinha falado um pouco antes, a segurança era maior em termos de que a gente não estava tão vulnerável a, por exemplo, ao ataque de hacker, a achar que era você estava comprando um produto que você não iria receber, né? Ou iria receber alguma outra coisa. Então, todas as vezes que a gente for comprar via internet, tem que ter o quê? Olhar esses selos de segurança, né? Aqui eu coloquei algumas imagenzinhas
que nos ajudam a se assegurar no momento da compra. Então, a fonte de informação ela tem que ser autenticada para evitar qualquer fraude no momento da compra. E a gente sabe que muitas vezes até um cadeadozinho lá, todo aquele site que tem um cadeadozinho é porque é um site seguro, é um site autenticado. Mas às vezes eles imitam, né, aquele certificado, alguma coisa assim. Então, se é um site que você nunca comprou, que você não conhece, faz uma pesquisa antes. Tem alguns outros sites que fazem uma avaliação desses sites, né? Por exemplo, o Reclame Aqui. Então, às vezes você coloca lá a imagem, você coloca o nome da empresa e aí você fica conhecendo a reputação daquela empresa. Então, antes de comprar, principalmente de um site que você não conhece, né? Então, é importante fazer isso. Por isso também que é importante quando as empresas elas colocam as avaliações lá, porque todo mundo que compra daquela empresa, se fizer lá, der um feedback e ficar registrado no site, então você já tem uma garantia, uma certeza de que aquela empresa existe, de que ela cumpre com seus prazos, de que o produto é fiel à descrição, tá? Então, isso é muito importante. Agora, passando para as vantagens, né, do comércio eletrônico. Então, realmente as vantagens são muitas, tá? Então, a primeira delas aqui é essa inserção instantânea no mercado. Então, assim, é incrível a rapidez, tá? Como eu falei, qualquer pessoa, poxa, eu quero começar hoje a vender bolo. Eu posso entrar, criar uma rede no Instagram e começar a divulgar ali meu produto ou meu serviço que eu estiver oferecendo. Isso é muito, muito rápido. É instantâneo aquilo dali. Então, você colocou aquela informação rapidamente, ela está disponível para milhões de pessoas. É tanto que às vezes a gente, como tem situações que a gente chama que viralizam, né? Porque fica lá exposto na rede e realmente o alcance é muito grande. Aqui tem esse exemplo aqui do submarino porque para destacar o cuidado que a gente precisa ter, porque uma vez o submarino ele lançou erroneamente uma promoção e aí as pessoas conseguiam comprar o produto assim a um preço muito barato. Tem um exemplo assim de um CD que custava, sei lá, R$ 15 e o CD saía de graça, por exemplo. Computador com uns descontos assim absurdos, né? Mas a pessoa que comprou, enfim, eu não sei como depois se eles conseguiram cancelar as compras, né? Mas às vezes dá esse bug que a gente chama assim no site. Eu já ouvi falar no site da Netshoes, uma época também, né? Vendendo assim produtos, sei lá, R$ 1. Então a pessoa que comprou e, enfim, a empresa arca com o prejuízo. Então, realmente, o cuidado, né, ao inserir as informações no site, ao manusear o site desse comércio eletrônico, ela tem que ser muito grande. As relações são mais ágeis, óbvio, né? Tá tudo ali a um clique da gente. Se a gente clicar, aquilo dali rapidamente. Tanto que na época da pandemia saíram relatórios dizendo que o volume de vendas aumentou muito no comércio eletrônico. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa, então era só dar um clique e ficavam lá navegando, vendo as necessidades que tinham. Então, a um clique, né, a gente consegue adquirir. Então, é diferente quando você vai numa loja, que você tem que esperar o atendimento, tem que esperar o funcionário vir te atender, às vezes não sabe fornecer a informação, vai perguntar mais alguém, e é aquela demora. Ali na internet, não, a informação está lá disponível e fica tudo realmente a um clique do teu alcance. Redução da assimetria informacional. Então, o que é isso? Isso significa dizer que todo mundo tem acesso às informações de maneira igual. Obviamente que tem aquelas pessoas que ainda não têm acesso à internet e aí essa redução de assimetria informacional ela não acontece, né? Ela ainda representa, digamos assim, uma certa desigualdade. Mas, no geral, todo mundo que tiver acesso, né, à internet, tiver acesso a um aparelho, de celular, um computador, seja lá o que for, e tiver uma internet, a quantidade de informações que ela pode buscar ali e evitar que seja um enganado, né,
ou que uma outra loja tenha um preço mais barato, né, uma condição de pagamento melhor, a informação está lá. Então, cabe ao consumidor ir buscar. Tem consumidor que às vezes até fica meio neurótico, porque fica numa busca infinita mesmo, porque a internet ela é infinita, a busca do melhor produto, do melhor preço, da melhor condição, da melhor vantagem. E aí a gente já entra numa questão psicológica aí que a internet começa a trazer esse tipo de problema, né? Mas de modo geral, falando aqui da vantagem de comércio eletrônico, ela sim, ela traz essa redução da assimetria informacional, porque a informação está lá disponível para todo mundo e você tem esse acesso, ninguém tem condição de estar burlando isso daí, né? Redução da burocracia, óbvio, né? A quantidade da papelada é reduzida infinitamente. Como a gente já disse, as relações são mais ágeis, você só dá um clique e pronto. Agora, claro, tem site que é mais complicado, né, de navegar. A gente diz, esse site aqui é muito chato, é difícil de navegar. Mas, normalmente, eles são bem intuitivos, né? Eles vão te levando naquele passo a passo que facilita bastante. E análise mercadológica facilitada, né? Até para as próprias empresas, elas conseguirem, como elas ficam tendo acesso, vão criando um banco de dados, elas têm acesso, né, para criar relatórios de tendências de consumo, daquilo que é mais vendido, do que está sendo mais procurado. Isso tudo via internet, né, via sistemas de informação, isso é facilitado. Então, para fazer análise de mercado e aí lançar novos produtos, desenvolver novos produtos, isso também facilita muito a vida das empresas, tá? Então, realmente temos várias vantagens. Mas também temos desvantagens, né? E aí as desvantagens elas giram sempre em torno dessa questão aqui da fraude, da desonestidade, da gente não saber quem é que está do outro lado, né? Porque aqui a gente sempre na boa fé, acreditando que no outro lado, né, tem uma empresa idônea, pessoas de bem, mas muitas vezes a gente não sabe. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de fraude, né? De saber se a empresa realmente existe, se não existe, se ela é de confiança, qual é a reputação dela. Às vezes ela até existe, pessoas idôneas, mas está desorganizada e não consegue cumprir, honrar seus compromissos, né? Então tudo isso a gente precisa pesquisar antes para não cair em nenhum golpe, né? Aí entra a questão da confiança para a gente ter certeza, né? Muitas vezes tem empresa que simplesmente desaparece, né? Ela existia e de repente desaparece. A confidencialidade das informações, então tem que ter cuidado com isso. E a questão de impostos entre fronteiras e de propriedade intelectual é porque fica muito difícil controlar tudo isso, né? Via internet, via em nível global, em nível mundial. Então, tudo isso é mais difícil para as empresas, né? Propriedade intelectual, você impedir que alguma outra empresa dentro de todo o universo, né, ela não esteja imitando algum produto seu que seja patenteado, né? Alguma coisa dessa natureza. Realmente é bem difícil controlar, digamos assim, as fronteiras desse comércio eletrônico. Mas todas essas questões, essas desvantagens giram em torno disso que nós temos convivido com isso diariamente, dia a dia, né? Até em termos de enganar, né? Em termos de, por exemplo, assim, de crianças, por exemplo, que às vezes tem programas infantis e no meio desses programas infantis metem alguma outra informação que não é adequada para a criança. Então, até esse tipo de situação, o comércio eletrônico tem que ter cuidado e a gente tem que estar fiscalizando sempre. E aí nós entramos aqui nos tipos de comércio eletrônico, tá, gente? Então, se a gente pudesse colocar aqui uma evoluçãozinha, a gente tinha inicialmente aqui na época da logística integrada,
né, a gente diria que nós teríamos os ERPs, tá? Depois, na logística estratégica de Supply Chain Management, a gente teria os EDI. E depois, nessa onda, digamos assim, de comércio eletrônico, business to business, não sei se já ouviram falar, comércio eletrônico, business to consumer, a época da internet. Aí a gente vai ver cada um deles. Bem, primeiramente a diferença entre um ERP e um EDI. Então, o ERP, ele é um software que permite a integração das áreas da empresa através de um banco de dados único. Então, dentro da empresa, existe um software que faz a comunicação dessa empresa. Então, por exemplo, o setor de contabilidade tem contato com o setor de finanças, tem contato com o setor de RH, de produção, de marketing. Então, todas essas áreas, digamos assim, existe um sistema chamado ERP que vai comunicar, vai disponibilizar as informações e facilitar aí a troca de informações entre as áreas da empresa. Já o EDI é um software de intercâmbio eletrônico de dados. Troca informações entre ERPs da cadeia de suprimentos. Então, lembra que nas nossas primeiras aulas a gente fala de integração da cadeia de suprimentos, supply chain management, onde o fornecedor, o distribuidor, o varejista, atacadista, até o produto chegar no consumidor final, essa cadeia ela tem que estar muito harmoniosa, tem que estar balanceada, as informações elas devem fluir de maneira transparente para que todos os elos da cadeia saibam o que o outro está, onde é que o produto está, se esse produto está chegando, se a produção está dentro do planejado, se vai ter atraso, se não vai. E como é que a gente consegue essa harmonia, essa fluidez? Via EDI, porque por meio de um software, ao invés de ser algo manual, tá? Você esperar chegar alguma nota, alguma fatura, né? Via manual, desculpa. Via software, a informação está lá disponível rapidamente. Então, obviamente que a empresa não vai estar compartilhando informações sigilosas, sei lá, de termos financeiros, seu da sua saúde financeira. Mas o que for de informação para manter esse balanceamento da cadeia de suprimentos, aí sim, aí é o EDI que vai entrar em ação, digamos assim, e fazer com que essas informações fluam ao longo da cadeia de suprimentos. Então, detalhando um pouco mais o que seria o ERP, como já falei, né? Eles são sistemas operacionais de EDI que vai reunir informações de todas as funções da empresa, proporcionando um escopo mais amplo. Eles vão monitorar matéria-prima, os pedidos, cronogramas, estoques de produtos acabados e outras informações de toda a organização. Então, por exemplo, quando a gente diz que ele conecta, né, integra todas as áreas da empresa, é porque, por exemplo, ele vai ter alguns módulos como finanças, logística, de fabricação, de atendimento pedido, recursos humanos, gerenciamento do fornecedor, né? E aí essas informações, por exemplo, atendimento do pedido, monitora o ciclo de atendimento de pedido inteiro, acompanhando o progresso feito pela empresa na satisfação da demanda. Então, ele vai acompanhando. O pedido foi feito, o pedido foi atendido, foi entregue, né? Então, ele vai acompanhando todo esse processo, tá? E aí, informações financeiras, tem informações de finanças, tais como dados sobre receita, custo, diversas áreas da empresa. Então, a empresa recebe os relatórios e tem noção, digamos assim, de como está a sua saúde financeira. E dentre as vantagens é porque ele vai ter um escopo maior, né, que oferecem para melhores tomadas, né, de decisões na cadeia de suprimentos. Eles rastreiam pedidos pela empresa inteira, de compras até a entrega. Mas a desvantagem é que eles não têm capacidade analítica. Então, assim, as informações
elas estão lá disponíveis para uma tomada de decisão melhor, que é o que tem aqui de vantagem. Mas quem faz essa análise, né? Poxa, vendemos tantos produtos. Quem vai decidir se essa quantidade que foi vendida está boa ou não é o gestor. Ele não te fornece essa informação. Então, em termos de estoque, o meu estoque está no nível tal. Será que está no momento de eu fazer novos pedidos? Ou esse nível de estoque aqui está suficiente? Tá? Então, ele não tem essa capacidade analítica. Quem toma a decisão, quem faz essa análise sobre as informações que o ERP disponibiliza é o próprio gestor. Tá? Então, eles vão se encontrar mais num nível mais operacional. É um tipo de sistema de informação que se encontra mais, é mais utilizado, digamos assim, em termos de operacional do que num nível mais estratégico, né, em termos de planejamento. Sobre o EDI, né, o EDI, diferentemente do ERP, ele vai consistir na transferência eletrônica e automática de dados entre os computadores das empresas participantes. Esses dados são estruturados, né, dentro de padrões previamente acertados entre as partes, porque, como eu falei, não é todo tipo de informação que vai estar sendo trocada entre as empresas, entre os elos da cadeia de suprimentos. São apenas aquelas informações que são previamente acertadas, ou seja, que é do interesse dessas empresas compartilhar para que as atividades fluam de maneira eficiente. Ele começou a ser primeiro adotado nos Estados Unidos na década de 80, primeiramente no varejo de transporte, depois rapidamente o setor automotivo, farmacêutico, supermercadista já foi adotando aqui o EDI, porque ele realmente é uma ferramenta muito boa. É tanto que cerca de 95% das 1.000 maiores empresas, né, segundo a revista Fortune, utilizam o EDI. Então, a título de ilustrar, né, o EDI, imagine aqui a aquisição de insumos sendo feita via EDI. Então, as compras aqui, a atividade de compras, né, de materiais, ela passa por diversas fases. Então, primeiramente, a gente faz um pedido ao fornecedor para cotar o produto, né? Porque você não vai no primeiro fornecedor e já comprar, você tem que fazer a cotação. Recebimento e processamento dessa cotação. Submissão da ordem de compra. Aprovação do pedido, né? Os escalões superiores, eles vão aprovar esse pedido, essa cotação. Aí confirma a ordem de compra, expedição do pedido, notificação da expedição, envio da fatura até chegar ao pagamento final. Então, a gente vai fazer isso via telefone, a gente vai ficar ligando para cada um, para que cada fornecedor mande a cotação do produto. Ou vai fazer via fax ou vai fazer via correio. Não, a gente pode fazer isso via Dentre as vantagens e desvantagens, nós temos primeiramente aqui as vantagens. Então, ele é mais seguro, né? Porque é privado, então só é compartilhado entre as empresas, né? Que fazem parte ali daquela cadeia. Recuperação de informações, é mais fácil de recuperar as informações. Registro de erros, então qualquer erro que possa acontecer, digamos, atrasou a entrega do produto, está registrado lá no sistema, então as demais empresas da cadeia, elas vão saber que houve um atraso e vão poder tomar suas decisões, né? E para os serviços de auditoria e serviços de apoio de cliente, ele também facilita, vez que os relatórios eles são ali bem condensados e isso organizados também, as informações estão organizadas, então facilita bastante, é vantagem. Em termos de desvantagem, é o alto custo, né, de implementação e operação da infraestrutura necessária ao seu funcionamento. Mas acredito que as vantagens realmente elas superam esse alto custo aí para o investimento. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de comércio eletrônico na internet.
Vamos falar basicamente do comércio eletrônico Business to Business, B2B, e do comércio eletrônico Business to Consumer, B2C. Já ouviram falar? Sabem a diferença de um para o outro? Vamos ver nos slides a seguir. Então, o comércio eletrônico Business to Business, ou B2B, nada mais é do que aquele comércio, aquela comercialização realizada entre duas empresas. Então, empresas fornecedoras desenvolvem sites na internet, através dos quais as empresas clientes, vejam, a empresa fornecedora e a empresa cliente. Então, a comercialização não é dirigida a uma pessoa física. A comercialização é dirigida a uma outra empresa. E aí elas podem obter e trocar informações com fornecedores, como também adquirir os produtos. Como exemplo, né, nós temos aqui o Ibex, né, criada em 2012, que é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve e oferta soluções para processamento e pagamentos internacionais. Então, essa plataforma, né, de pagamento internacional atende clientes como a Shein, Spotify, Shopee, Kuai, entre outras empresas. Já a Ambev, que fabrica, né, cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos e chás e água, ela abastece os estoques de supermercados, de bares, restaurantes e etc. Então, veja aqui a relação de uma empresa com uma outra empresa, tá? Esse comércio aqui via eletrônico. Trazendo aqui, por exemplo, um exemplo da indústria, né? A indústria siderúrgica, por exemplo, pode vender aço para a indústria automobilística, tá? Então, um distribuidor de bebidas, por exemplo, pode alimentar uma infinidade de pequenos negócios, como foi o caso da Ambev, né? Que a gente já falou. E se sua empresa vender para o consumidor final diretamente? Então, nesse caso, nós temos o Business to Consumer. Então, quando essa venda na internet ela é feita diretamente ao consumidor final, a gente diz que é o B2C, Business to Consumer. E quando ela é feita para uma outra empresa, a gente diz que é Business to Business, tá? B2B. Então, o comércio eletrônico B2C, nesse tipo de transação, o comprador é uma pessoa física, a partir de um computador pessoal. Realiza suas buscas e adquire um produto ou serviço através da internet. A seguir, a gente vai ver um vídeo que fala sobre os desafios logísticos no comércio eletrônico, que nós sabemos que são muitos. E assim eu finalizo a aula de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. O livro está aqui, né? O livro de Novaes, tá? Capítulo 3. E até o nosso próximo encontro.